Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Corpo Espírito. Eu sou a Vitória, nutricionista clínica, mestre em hepatologia e saúde metabólica. E eu sou o Henrique, médium ostensivo e palestrante espírita. E hoje o tema é Dia dos Pais. É um tema bem importante e já puxando aqui o assunto sobre a doutrina espírita, já vou começar com um questionamento. Qual a relação entre pai e filho dentro da doutrina espírita? A relação de até vidas passadas, né? E também esse laço eterno, uma responsabilidade, tanto um com o outro, né? Vice-versa. Uma ótima pergunta. Mas antes de responder, primeiramente, desejar um feliz Dia dos Pais, né? O vídeo tá indo ao ar no domingo, né? Verdade. Domingo, Dia dos Pais, então... Feliz Dia dos Pais. Um feliz Dia dos Pais a todos os pais que nos assistem. Bom, é uma pergunta que é uma resposta complexa, assim. Na verdade, não tem uma resposta fixa. Tem algumas coisas que a gente pode puxar, algumas coisas que a gente pode pensar. Primeiro de tudo, a família espiritual, ela é muito grande. Ela é muito grande. Nós somos espíritos milenares. Então, assim, nós já reencarnamos como seres humanos centenas, milhares de vezes. Nós já reencarnamos como animais que também têm um pai. É diferente a relação pai e filho no mundo animal da relação de ser humano, mas também tem pai. Então, assim, a gente já teve muito pai, muita mãe, muito avô, muita avó, muito filho, muito irmão, muito neto. A família espiritual, ela é muito grande, e o fato de nós sermos espíritos milenares comprova que nós já tivemos muita gente na nossa família. Muita gente. É ponto de... Se a gente tentar colocar as pessoas da nossa família espiritual, assim, a gente preenche mais de uma cidade, como São Paulo, por exemplo. É muita gente. Então, o fato da família espiritual ser muito grande, ele mostra pra gente que a relação pai e filho, ela vai alternar, não vai ser algo sempre fixo. Eu não vou ser sempre filho do mesmo pai, você não vai ser sempre filha do mesmo pai. Não é assim que funciona, porque quando a gente fala do mundo material, a gente traz essa questão de que nós, filhos, temos a aprender com os nossos pais, mas isso está mudando um pouco, né? A gente olha para as novas gerações, isso está mudando um pouco, mas até talvez duas gerações, uma ou duas gerações atrás da nossa, e um pouco na nossa também, a gente sabe que a gente tem a aprender com os nossos pais, mas os pais têm dificuldade de entender que eles também têm a aprender com os filhos. Parece que é uma relação assim, não, eu como pai, como mãe, eu tenho a te ensinar, mas eu não tenho a aprender. Ou eu tenho, mas tenho menos. A relação ensinamento de pai para filho acaba sendo muito maior do que de filho para pai nessa visão de mundo material. E faz sentido, porque uma pessoa é pai com 35 anos de idade. Pô, ela já viveu 35 anos, né? Ela já passou por muitas coisas ao longo da jornada. E aí nasce um filho que tem 0 ano de vida. Qual é que é a experiência que o filho tem perto do pai? Realmente, se a gente for olhar pelo olho material da coisa, a experiência do pai vai ser muito maior. Mas quem é que garante que quando a gente olha no ponto de vista espiritual, aquele espírito que veio como filho não é mais experiente, já não tem muito mais vivência, já não tem muito mais bagagem do que aquele pai? Não dá pra gente garantir isso. Não dá pra gente garantir isso. Então, a relação pai e filho, quando a gente fala do ponto de vista espiritual, não necessariamente um pai tem muito mais experiência para passar para aquele filho. Esse é o primeiro ponto que eu gosto de chamar a atenção. Quando a gente vai expandindo um pouco mais a visão, a gente sabe que dentro do nosso seio familiar estão os principais resgates nossos. Por que estão os principais resgates nossos no nosso seio familiar e não a distâncias maiores? O que manda
dentro da evolução espiritual é o amor. Tudo. É a chave e a base para absolutamente tudo. Ninguém chega no último nível de escala de evolução espiritual se não amar a todos da mesma forma. O que é mais fácil? Aí eu te faço uma pergunta, pode responder com sinceridade. A gente desenvolver e sentir esse laço de amor pelos nossos pais, irmãos, filhos, etc., ou por um estranho na rua? Pela nossa família, né? Então, se é mais fácil a gente desenvolver e sentir esse laço pela nossa família do que por um estranho na rua, e o amor é a base, é o mínimo múltiplo comum de absolutamente tudo quando a gente fala da chave da evolução espiritual, faz sentido que nós tenhamos no mesmo seio pessoas nas quais nós precisamos aprender a amar, Sim. a desenvolver esse amor. Porque senão ela é um estranho na rua, e se ela for um estranho na rua... Pode ser que você goste, pode ser que tanto não. faz pode como ser que fez, você, né? sabe? Tanto faz como fez. Não é alguém, não. A gente precisa desenvolver esse laço, a gente precisa criar esse laço, fortalecer esse laço, e aí a gente consegue fazer isso de uma forma muito mais fácil com os nossos familiares. Então, quando a gente fala da relação pai e filho, não é um acidente, não é um acaso. Naquele momento, para aquela experiência, fazia mais sentido aquele espírito ser pai e o outro espírito ser filho, senão seria ao contrário. Nada garante que numa passada não foi o contrário, nada garante que numa próxima não vai ser o contrário, mas nessa em específico tinha que ser dessa forma, precisava ter esse tipo de laço. Por quê? A gente nunca vai saber. Nunca não, quando a gente voltar para o plano espiritual a gente vai saber. Mas hoje, encarnado, a gente não vai saber, não tem como saber o porquê que tinha que ser assim. Mas tinha. Então, quando a gente fala de laço de amor, uma questão pai para filho, tem alguma coisa que necessita de reparação, que necessita de resgate, que necessita de ajuste nessa linha, nesse caminho do amor. O que é? A gente não vai saber. Ambos têm as funções. Ambos né? têm as funções. Mas aí volto para o primeiro ponto. A gente, primeiro de tudo, precisa desmistificar um pouco essa questão de que somente o pai pode ensinar para o filho e não, o filho também pode ensinar para o pai. E é uma relação mútua de aprendizado que vai ser favorável para os dois. Se não fosse assim, não ia fazer nenhum sentido. Então é uma relação mútua entre eles. Existe sim uma necessidade daquele ser pai e daquele outro ser filho para aquela missão que eles têm juntos. E qual que é a grande chave? A gente perceber no dia a dia, nas convivências, nas coisas que acontecem, onde que estão os pontos mais sensíveis. Um pai, por exemplo, que tem 2 filhos, 3 filhos, ele pode falar assim, não, eu amo os 3 da mesma forma, os 2 da mesma forma, e eu acredito plenamente nisso. Mas pode reparar no dia a dia, na convivência. Existe um que é de um jeito, um que é de outro, o outro que é do outro. Ele ama os 3 da mesma forma, mas a relação interpessoal que existe entre pai e filho 1, pai e filho 2, pai e filho 3 e assim por diante, ela é diferente. Ela é diferente. Então, a gente precisa reparar nessa nossa relação o que é positivo, o que é mais difícil, o que tem um ponto ali que é muito crítico e que a gente sente que tem um nó que precisa ser desatado, é entender os estágios de cada uma das relações para a gente poder entender o que de repente nós viemos fazer aqui nessa relação entre pai e filho. A gente não sabe, a resposta ela não existe, mas Deus e os nossos amigos espirituais não nos abandonam. Então as intuições, as sensações, as coisas que apontam a gente para um lado, que fala assim, aquele negocinho que fica batendo na nossa orelha, aquilo são intuições, são coisas que a gente carrega e são coisas que os nossos amigos espirituais sopram no nosso ouvido para dar um norte para a gente do que a gente tem que fazer. E aí a gente precisa prestar atenção nesses sinais para a gente conseguir ir executando cada um. Sim. Mas para também deixar você falar um pouco, eu não ficar falando aqui sozinho, porque se deixar eu vou embora, eu acho que o primeiro ponto realmente é esse, entender que há uma experiência de troca mútua. E o segundo ponto existe alguma coisa de reparo, de resgate, de missão
entre eles. O que é, a gente não sabe, mas a gente tem que prestar atenção nos sinais. Sim. Não sei se eu consegui Não, eu entendi, dar um entendi. norte. Porque às vezes acontecem algumas situações na nossa vida e que eu acho que como filho a gente pode ter também o receio de querer ou corrigir ou dar um conselho, né, pro pai, porque tem aquela pressão, né? É o meu pai, como que eu vou ajustar isso? Como que eu vou chegar para bater um papo e falar, ó, não é assim, vamos fazer assado? Como que eu posso mostrar outra visão para ele, né? Sim. Então acaba sendo complicado, mas é legal tirar esse peso dos ombros e... É isso, tem muito do pai pro filho também, né? Às Tem. vezes o pai dá o braço a torcer, deixar o orgulho um pouco de lado e falar, pô, isso aqui que ele tá fazendo É legal. realmente faz sentido, é legal, deixa eu entender mais, deixa eu aprender mais, deixa eu ver o que eu... Não, aí não fica lá, não vou falar, não faz, não sei o que e tal, fica naquela, não sabe se vai, se não vai. Então é complicado, mas faz parte, é o que eu falei, eu sinto que as pessoas da nossa idade, um pouco mais velha e tal, que tem filhos, eu sinto que já é um pouquinho diferente essa questão, já tem um pouco mais de abertura, né? Então é um processo de desconstrução natural que vai acontecer geração após geração. Sim. E no meu caso, né, com a nutrição, eu não posso... Não tem nada de diferente, o que comer A gente ou já não fala assim, comer, pô, qual né, que é a dieta do Dia dos Pais, né? Mas a gente já falou isso do Carnaval, a gente já falou isso do Natal, então... Já falamos do final de semana, já falamos de boas escolhas, né? As escolhas inteligentes. Então, na verdade, eu tô mais de ouvinte hoje do que para falar de nutrição em si. Mas eu até comentei com o Henrique que eu poderia trazer um pouco da minha vivência que pega esse ar do que ele acabou de falar. Eu acho que a gente tá aqui para passar experiências e ter aprendizados com essas experiências. Uhum. E no vídeo passado, eu esqueci o tema do vídeo passado, não sei se você recorda, mas a semana passada eu falei muito sobre ter qualidade de vida com a alimentação e eu bato nessa tecla sempre. Nossa, eu né? esqueci o tema do vídeo passado também. Não. Vamos já ver agora. Caça aí. Mas tudo bem, pode falar. Eu bato muito nessa tecla de que a nutrição ela é uma via de trazer qualidade de vida. Você é capaz de se perdoar. Aí, você é capaz de se perdoar, perfeito. Então, o vídeo da semana passada eu citei um pouquinho sobre isso, né? A gente não tá aqui só pra abrir o olho e falar, estou vivo. Uhum. Né? Eu posso abrir meu olho numa cama de hospital também e não podendo fazer 10% do que eu queria. Então, a qualidade de vida vai muito além disso. E a alimentação saudável é uma das vias de você ter qualidade na sua vida. Porque através da sua saúde você pode ter certas coisas ou não na sua rotina. E puxando isso um pouco da parte do Dia dos Pais, eu não comento muito a história, mas como que surgiu a nutrição aqui na minha vida rapidamente, mas para eu trazer um pouco isso da qualidade de vida e o que a gente precisa reparar na nossa volta, né? Então, já falei algumas vezes aqui que eu trabalho com a gordura no fígado e essa vontade de trabalhar com esse tema específico e a vontade de fazer nutrição em si surgiu comigo acompanhando meu pai em um tratamento de cirrose hepática, que se a gente for acompanhar é o último estágio aí da doença da gordura no fígado, que é a esteatose, né? Então eu acompanhei de perto e os profissionais que tratavam o meu pai, eles davam muito valor para a alimentação. Então, na hora que eu acompanhava, eu falei, caramba, se ele come tal coisa, ele tem mais energia. Se ele come a outra coisa, ele tem uma piora de fadiga, de confusão mental. Então, eu fui me empolgando de ver na prática como o alimento impactava na vida dele e impactava na vida da casa como um todo. Uhum. Porque ele bem ou ele mal, isso impactava todo mundo que ama ou que convive com ele, né? Então, eu fui vendo no dia a dia essa prática. E aí eu já puxo esse lado do aprendizado,
né? Não que eu nasci para ver só isso ou exatamente isso. A gente nunca vai saber, né? Sim. Aqui eu não vou saber disso. Mas foi uma via de aprendizado, de estar observando ao meu redor o que estava acontecendo e me despertar coisas para o meu futuro, né? E aí surgiu a vontade de fazer a nutrição, de conhecer um pouquinho mais desse lado. E o meu pai ficou em tratamento, eu não vou lembrar o tempo específico, mas foi uma média de 5 anos. Ele teve uma melhora muito grande do quadro. Ele estava automaticamente, né, na fila do transplante pelo quadro dele, mesmo com a melhora, e ele acabou sendo chamado para fazer o transplante no fígado, que infelizmente não deu certo, né? O órgão não era compatível com ele, então a cirurgia não deu certo. Mas eu queria puxar um ponto aqui. O que é ou não dar certo? Então, acho que desse dia dos pais, a gente tem que refletir o que é ou não dar certo, a gente aproveitar, né, a qualidade de vida, porque talvez você hoje conseguiu almoçar com seus familiares, dar risada. Para tudo isso você precisa ter vida, né? A alimentação não é só pra gente fazer uma meia maratona. Lógico que não. Né? É pra gente ter energia e contar uma piada numa mesa no almoço de domingo. Então, assim, por que eu tô pegando essa parte do deu certo? Eu acabo não comentando muito a história em detalhes do meu pai, porque às vezes alguém que tá escutando tem um diagnóstico de gordura no fígado, tem um diagnóstico de cirrose, e eu dou uma quebrada na expectativa. Sabe aquela coisa assim, nossa, Vitória, nutricionista dessa área, e caramba, o pai dela morreu. Tipo, qual que é a pauta aí, né? Qual que é o sentido? Mas olha que interessante, no primeiro ano que meu pai teve o diagnóstico da doença, foi, acho que ele descobriu lá para em torno de abril, tá? Não me lembro esse específico. Mas no Natal a gente comprou presente para os médicos dele. Era uma mulher e um homem. E aí a gente deu, né? Para a mulher acho que foi um chocolate, inclusive, e pro homem foi uma camisa, eu lembro pro médico, que era cheio de peixe, alguma coisa assim. Ele era bem alto astral. Cheio de peixe. Era bem estampado. E aí ficou na minha mente. Quando eu dei pra médica, olha que interessante. Ela virou e falou assim: não precisa me agradecer, porque pela ciência não era pra ele viver por 6 meses. E ele ainda tá aqui. E com qualidade. Indo pra casa, passar o Natal em casa. Então ela me respondeu dessa maneira, né? Eu e minha mãe, ela falou assim, não precisa me agradecer, vai ter que agradecer lá em cima, porque pela ciência. E aí que vem, por que mesmo ela vendo um diagnóstico grave, por que ela pegou no pé da alimentação? Por que ela não pegou e falou assim, como que você quiser? Né? Se ela tinha balde, né? esse intuito, e eu acho que é isso que eu não quero que os pacientes percam a esperança, né? Porque não é um diagnóstico de gordura no fígado, de cirrose, que, nossa, amanhã você vai morrer. Não é assim que as coisas funcionam. Mas o porquê que uma médica com essa clareza da ciência virou e não falou pra ele, faz o que você quiser, porque a alimentação dele era extremamente restritiva. Por que ela pegava? E ela era brava, viu? Eu não sou 1/3 do que ela era ali. Porque ela queria que ele tivesse qualidade enquanto estivesse aqui, que ela não sabia de fato se iam ser 6 meses, 5 anos, 50 anos, se ela ia embora antes que ele ou não, né? Que no caso ela também já faleceu. E é isso, a alimentação é isso, é a qualidade de vida. Então, a nutrição que eu queria trazer e puxando o assunto do anterior, a gente refletir o que a gente está fazendo diariamente para aproveitar muito bem a nossa vida. Porque quando a gente fala de alimentação, de atividade física, é melhorar o que a gente já faz e poder passar bons momentos na vida. Então, resumindo assim, Vitória, deu certo ou não o tratamento do seu pai? Para mim, deu muito certo. Porque quando ele teve o diagnóstico, ele teve um baque muito grande das consequências, né, de todos os sintomas da cirrose, e ele se reergueu com o que ele fazia diariamente. Então ele mudou a alimentação dele, mudou. Tinha uma médica brava, ponta firme? Tinha. Fez muitas coisas, muita coisa aconteceu? Aconteceu.
mas ele voltou a dar risada, a contar piada, a poder viajar, a não ficar com tanta sonolência, a ter qualidade de vida. Então, o que importa ter ou não, estar aqui de olho aberto ou não, né? Então, eu queria trazer um pouco dessa história que eu não conto muito, mas de Dia dos Pais, né, para falar também do meu pai, mas esse olhar de o que a gente faz diariamente que vai impactar a longo prazo e o que também nós estamos observando, porque no final das contas eu tenho vários aprendizados dessa história e eu sempre fui uma observadora, né? E que depois, até hoje, eu reflito, né, de tudo que aconteceu. Eu acho que a gente sempre vai aprendendo. Então eu tive coisas para ensinar para ele, do mesmo jeito que ele também teve coisas para me ensinar, e a gente vai se mantendo, né? Então eu acho que é esse um pouco o olhar da qualidade de vida que a gente faz diariamente, Não, né? foi muito bom. É a grande chave esse tipo de coisa. Porque quando a gente fala do laço familiar, e aí a gente pode expandir um pouco mais, não só pai, mas mãe também e tal. Sim. Quando a gente fala do laço familiar, existe uma grande responsabilidade dos pais para com o filho que, beleza, tem uma missão ali, já é combinado antes e tudo mais, só que quem dá a oportunidade da reencarnação é primeiramente Deus, né? Mas são os pais que colocam de fato aquele espírito de volta na carne para ter uma nova jornada, uma nova missão. Então tem uma grande responsabilidade de aprendizado entre toda a família. E foi o que você falou. Uma doença, ela não vai impactar só o doente. E a gente pode expandir isso para várias outras doenças. Às vezes alguém que está assistindo a gente tem um familiar que, sei lá, tem uma... Como é que chama? Aquele negócio que tem que fazer hemodiálise no rim lá, tem problema no rim, o cara tem que... tem doença crônica renal, né? Doença do renal. O cara tem que ir no hospital 2, 3 vezes por semana fazer a hemodiálise. Uma pessoa que tem eu tenho alergia à proteína do leite. E só a alergia à proteína do leite impactou muito a minha família na época que eu descobri, porque não era uma época igual hoje, que temos várias opções veganas, vegetarianas, o que e tal. Não existia. Antigamente não existia coisas sem lactose, veganas, de plantas, de grãos. Era assim... ou você tomava o leite diretamente, ou você comia derivados do leite, ou você comia gelo e rúcula, assim, era muito restritivo. Pô, impactou muito pra mim, impactou muito pra toda a minha família também, e não era nada grave. Então, uma pessoa que tem qualquer outro tipo de doença, assim, que seja muito sensível, que mexe na rotina da pessoa, que mexe na rotina da família, de coisas que ela passa a ter que fazer, ou alimentação e etc., é um resgate familiar. Sim. É um resgate familiar porque todo mundo precisa entrar na dança para poder resolver, para poder conviver, para ter qualidade de vida, que foi o que você falou. E a gente não sabe, porque a gente não lembra, mas bem possivelmente a missão seria um sucesso se ela trouxesse mais qualidade de vida por mais tempo e criasse um laço que criou dentro do ambiente familiar. Então, com maravilha. Sim. Missão completada com sucesso. É claro que a pessoa que tem uma doença específica em algum órgão, alguma coisa assim, a doença ela começa no perispírito, não é no corpo. Ela começa no perispírito e aí o corpo físico reflete aquela doença. É claro que a gente, ao longo da nossa vida, por maus hábitos, a gente pode adquirir uma doença no corpo físico que vai refletir no perispírito, mas essas doenças que, sei lá, um câncer em algum lugar, assim, um câncer no pulmão não é um bom exemplo, porque a pessoa pode fumar 30, 40 anos e desenvolver o câncer no pulmão. Mas um câncer em algum outro lugar que se fala assim, cara, a pessoa não teve nada demais, assim, ao longo da vida que fez ela desenvolver. Aquilo já estava no perispírito dela e ela já precisava desenvolver aquela doença. Por quê? A partir do momento em que a gente desenvolve uma doença em um órgão, a gente aprende a respeitar aquele órgão.
e aprendendo a respeitar aquele órgão, a gente regenera aquele órgão no nosso perispírito para ele se iluminar. Enquanto a gente não conseguir regenerar e ele se iluminar, aquilo sempre vai ser carregado com a gente até que a gente consiga fazer. Então nós temos que passar por várias doenças ainda ao longo das nossas encarnações para a gente poder iluminar todo o nosso corpo. Mas a gente vai uma por uma, passinho por passinho até chegar. E a grande chave realmente, assim, o grande ponto, quando a gente fala principalmente dessa relação familiar, é a família toda junta conseguir criar um ambiente de aprendizado mútuo, de laço de afeto, de amor, de carinho e seguir. Teve um caso de uma pessoa que comentou que ela era brigada com a mãe e aí a mãe desenvolveu um Alzheimer assim no final da vida e não tinha outra pessoa para ficar com a mãe e tal, e que ela acabou tendo que fazer o papel ali de ficar com a mãe. E que foram os melhores últimos anos ali e tal, porque ela criou um laço de carinho ali, de proximidade que ela nunca tinha feito. Então, cara, é maravilhoso aquilo, porque quando você consegue criar essa conexão e criar esse laço, a missão é executada com sucesso. Eu acho que o que a gente pode falar de Dia dos Pais, assim, ou dessa relação pai-filho na questão espiritual, é onde está a chave do aprendizado, realmente. Eu ainda não sou pai, mas eu como filho, em tentar enxergar onde está a relação do aprendizado, eu como pai, eu quando for pai, como pai, tentar enxergar como que vai ser aquela relação, tentar olhar para aquele filho e entender o que é ponto crítico, o que é qualidade, para a gente tentar trabalhar junto e construir junto um filho, um ser humano bom, um ser humano melhor. É claro, o pai e a mãe fazem tudo o que podem da melhor forma possível e mesmo assim o filho acaba tomando um caminho errado. A culpa não é necessariamente dos pais. Se eles fizeram tudo o que estava ao alcance e tentaram de todas as formas, o filho também tem livre-arbítrio. Mas cabe ao pai impactar e tentar plantar a melhor semente possível naquele espírito que veio como seu filho, para que aquele espírito, para que aquela pessoa possa tomar o melhor caminho possível. A relação pai e filho, assim, a relação familiar na visão da doutrina espírita, ela é a chave, assim. E vai chegar um momento onde nós vamos nos enxergar todos irmãos. Que é a realidade. Sim. Quando a gente volta para o plano espiritual, pai, mãe, esposo, esposa, filho, filha, não existe mais essa relação. Ali é todo mundo irmão. Só que a gente ainda, como não tem toda essa clareza, todo esse desenvolvimento, a gente ainda fica preso nesse, não sei o que, tal, pai, não sei quem, não sei quem, não sei quem, mas todo mundo é irmão e nós vamos chegar em um momento onde nós vamos entender isso de uma outra forma. Mas, para que a gente entenda isso de uma outra forma, vai precisar existir ainda várias relações entre pai e filho, entre mãe e filha, e outras relações, quando a gente fala no laço familiar, no seio familiar, para que esse sentimento possa ser trabalhado e ajustado. E dentro de casa acaba sendo o nosso principal desafio justamente por isso, pela necessidade que a gente tem ali de acabar trabalhando, de ser mais desafiador. A gente, para melhorar esse ponto, a gente precisa pegar essa encarnação e aproveitar ela da melhor forma. Então, quando a gente vê dentro do ambiente familiar briga, confusão, um que não fala com o outro, um que não gosta do outro, um que não sei o que com o outro, e aí tal, e aí você vê aquele confronto todo, pode ter certeza que vai voltar como, se não deu certo como pai e filho, vai voltar como irmão, se não deu certo como irmão, vai voltar como vô e neto, vai ter alguma coisa, vai ter que ter, porque precisa ser construído esse laço. Precisa ser construído esse laço. Não temos alternativa de não construir. Então, ou a gente constrói por bem, ou a gente constrói com os apertos que a vida vai nos dar
para que a gente construa, mas de alguma forma a gente vai construir. Então vai ter que voltar e vai ter que fazer tudo de novo. Então se a gente está aqui agora, vamos aproveitar essa oportunidade, porque senão vai ter que voltar e vai ter que ser mais difícil. E por um outro lado, a gente tem que tentar trabalhar os nossos laços de desavença com outras pessoas também, aí não só no ambiente familiar, mas com outras pessoas também. A gente vai ter que trabalhar esse laço de desavença, porque quanto mais a gente desenvolver desavença e ódio e mágoa, mais encontros a gente vai marcar com aquela pessoa numa próxima. Então se resolva o quanto antes. Resolva o quanto antes, porque se hoje você tá aí, você que é pai, tá assistindo e fala: caramba, eu tenho uma relação impossível com esse moleque, com essa menina, que é meu filho, que é minha filha. Ou se você que está assistindo e fala: caramba, eu tenho uma relação impossível com o meu pai. Você pode ter certeza que teve muita desavença e muito problema ao longo das encarnações e que nessa veio como pai e filho para justamente falar: bicho, vamos ver se como pai e filho o negócio flui. Uhum. Tem que fluir. Só que lá no fundo a gente acaba trazendo porque o espírito é um só. Então, às vezes a gente nem sabe explicar o porquê, mas existe ali uma carga, existe ali um negócio, uma tensão que fica se falando: cara, mas de onde vem isso? Sim. O que aconteceu? Foram vários ciclos de problemas que a gente foi criando, crescendo, até chegar nesse estágio que está. E aí nós, como pais, como filhos, nós topamos o desafio de vir como pai e filho, ou como filho e pai, para poder tentar reatar. Existe um acordo mútuo ali, os dois falam: não, beleza, vamos tentar dessa forma, e aí a gente vai, porque quando a gente está no plano espiritual, que a gente tem acesso a todas as memórias, lá é muito fácil. A gente fala: não, beleza, vai dar certo. Aí quando a gente chega aqui, que a gente começa a tomar as porradas do dia a dia, a gente começa a ratear, começa a escorregar, vai para lá, vem para cá e tal. Então, buscar trazer realmente esses pontos em comum e os pontos de desavença para a realidade do laço familiar e nessa relação de pai e filho, e buscar a melhor solução, eu acho que para poder corrigir a rota, acertar os ponteiros e seguir em frente e caminhando. Perfeito, isso mesmo. E a gente ter a consciência, né, de que para viver bons momentos nós precisamos estar bem. Sim. Então que a gente consiga ter bons hábitos aí da vida saudável, não só incluindo a alimentação. É isso aí. Então, de lição de casa, buscar, acho que mais essa qualidade de vida mesmo para poder fazer tudo isso que a Vitória falou. E quando eu trago do ponto de vista espiritual, entender que relação pai e filho não é um acaso, foi planejado, é necessário ser dessa forma, e se for quanto mais difícil ela for, mais necessário vai ser a atenção de um e de outro para tentar reparar. Então, o desafio, quando eu falo do ponto de vista espiritual, é tentar enxergar esses nós que precisam ser desatados e esses laços que precisam ser consolidados e fortalecidos para que a relação entre pai e filho, no qual os dois toparam essa missão e os dois vieram com essa missão, ela possa realmente caminhar o seu curso. Não vai ser 100%, é impossível, eu acho, que alguém no nosso estágio evolutivo conseguir ser 100%, mas ela precisa ser. Então, se não for 100%, que ela seja, o quanto der e quanto mais melhor para a gente poder caminhar. Então, não fugir dos conflitos e sim tentar desatar os nós e perceber cada ponto sensível para ser trabalhado. Com certeza. E, para a gente não esquecer, corpo e espírito é o equilíbrio entre os dois que irá te trazer a melhor qualidade de vida sempre.